Nem eu te condeno sobre a diferença entre moralidade e religiosidade. De madrugada, voltou novamente para o templo. Ele os ensinava. Os escribas e os fariseus adultério. Na lei mandou-nos Moisés que tais mulheres fossem apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Tirar uma pedra. E tornando a inclinar-se, tirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. A religião sempre se deteriora em moralidade. O mesmo rosto, os mesmos olhos, o mesmo nada. Uma coisa, e essa coisa é invisível. A vida está faltando, mas a vida não é tangível nem visível. Religião é esplendor, esplendor das estrelas, da vida, da própria existência. Quando a religião existe, o seguindo, ela simplesmente segue. Ele nunca pensa nela, nunca pensa deliberadamente. Para ele, a percepção desapareceu e a consciência se torna única. A percepção é sua, a consciência é emprestada. A consciência é da sociedade da mente coletiva. Ela não surge no seu próprio ser. A porta e passa por ela. Quando não há luz, e tem que pensar 1001 vezes onde está a porta. À esquerda? À direita? Estou andando na direção certa? E você vai esbarrar praticado. Então a moralidade tem uma beleza. Mas não é mais moralidade, é simplesmente moral. A religiosidade tem um sabor. Seja você cristão, seja hindu, seja maometano, não faz diferença. Um indivíduo religioso é simplesmente religioso. Não é hindu nem cristão. Mas um indivíduo moral não é apenas moral. Ou é hindu, ou cristão, ou budista. Porque a moralidade tem que ser aprendida de fora. Se você nascer num país budista, numa sociedade budista, aprenderá a moralidade budista. Se você nascer num mundo cristão, aprenderá a moralidade cristã. Você aprende com os outros e tem que aprender com os outros, porque você não possui um discernimento próprio. Portanto, a moralidade é emprestada, ela é social, é produto das multidões, vem das massas. E de onde ela vem para chegar às massas? Da tradição. Ouviu-se o que é certo e o que é errado, e transmitiu-se às outras gerações. Passa de uma geração a outra. Ninguém se incomoda com o fato disso ser apenas um cadáver. Ninguém liga se o coração ainda bate, e a moralidade vai sendo passada de uma geração a outra. Ela é morta, pesada. Ela mata a alegria. É uma assassina de alegrias. Ela mata a celebração, mata o riso, torna as pessoas feias, torna as pessoas pesadas, monótonas, chatas. Mas tem uma longa tradição. Outra coisa a ser lembrada: a religião sempre renasce. Em Jesus, a religião nasce novamente. Não é a mesma religião que foi com Moisés. Ela não veio de Moisés. Não tem continuidade com o passado. É totalmente desligada do passado. Ela sempre desperta novamente, como uma flor na roseira. Ela nada tem a ver com as flores que tinham desabrochado antes. É descontínua. Desabrocha sozinha, não tem passado, história ou biografia. No momento, ela está lá. E está lá de maneira bela e autêntica. No momento, ela é tão forte, viva, e no entanto tão frágil. Ao sol da manhã, ela era tão jovem, à noite já terá partido. As pétalas começarão a cair na terra, da qual tinham vindo em primeiro lugar,
e não deixará nenhum traço. Se você vier no dia seguinte, ela não estará mais lá. E não terá deixado nenhuma marca, ela simplesmente terá desaparecido. Assim como vem do nada, voltou para o nada, para a fonte original. E assim é também a religião. Quando acontece num Buda, ela é nova, jovem como uma rosa. Depois desaparece, não deixa traços. Buda disse que a religião é como um pássaro voando no céu, não deixa pegadas. E depois acontece num Moisés, é nova, jovem novamente. Depois, em Jesus, é nova e jovem novamente. E quando acontecer com você, ela não terá nenhuma continuidade. Não virá de nenhum outro indivíduo, de Cristo, de Buda ou de mim. Não virá de nenhuma outra pessoa. Ela despertará em você, desabrochará em você. Será um desabrochar de seu ser e depois desaparecerá. Você não pode dá-la a ninguém. Ela não é transferível, não pode ser dada nem emprestada. Não é uma coisa. Sim, se alguém quer aprender, ela pode ser aprendida. Se alguém quer absorvê-la, ela pode ser absorvida. Quando um discípulo aprende com um mestre, ele absorve as vibrações do mestre e ela passa a ser algo que acontece com ele também. Talvez ele aceite o desafio, a provocação, o chamado de fora. Mas aquilo que desperta só desperta nele, totalmente nele, não vem de fora. Talvez você não esteja ciente de que sabe cantar. Nunca experimentou. Nunca pensou na possibilidade. Um dia você ouve um cantor, de repente sua canção começa a pulsar à sua volta. E num momento de despertar, você se torna ciente de que também possui uma garganta e um coração. E agora, subitamente, pela primeira vez, você percebe que é uma canção oculta em você e resolve libertá-la. Mas a canção vem do seu âmago, ela surge do seu ser. Talvez a provocação, o chamado, venha de fora, mas não a canção. Assim, o mestre é um agente catalisador. Sua presença prova algo em você. Sua presença não funciona como uma causa. C. G. Jung está certo ao trazer um novo conceito para o mundo ocidental. Ele existe no Oriente há séculos. O conceito da sincronicidade. Há coisas que acontecem como causa e efeito, e há coisas que não acontecem como causa e efeito, mas apenas por sincronicidade. Essa ideia tem que ser compreendida, pois ajudará você a entender a diferença entre moralidade e religião. Moralidade é causa e efeito. Seu pai e sua mãe ensinaram algo a você. Eles funcionam como a causa e depois o efeito continua em você. Em seguida você ensinará seus filhos. Você será a causa e o efeito continuará em seus filhos. Mas, ao ouvir um cantor, de repente você começa a cantarolar. Não há um relacionamento de causa e efeito. O cantor não é a causa e você não é o efeito. Você mesmo causou o efeito. Você é, ao mesmo tempo, a causa e o efeito. O cantor só serviu como um lembrete. Ele foi um agente catalisador. O que aconteceu comigo, eu não posso lhe dar. Não que eu não queira, não se trata disso. É que não pode mesmo ser dado. A própria natureza da experiência não pode ser dada. Mas eu posso apresentar a experiência a você, posso torná-la disponível para você. Vendo o que é possível, vendo o que aconteceu com outro homem, você de repente pensa: por que não comigo? Você passa a ficar alerta para uma possibilidade, alerta para uma porta que existe em você, mas para a qual você não estava olhando, tinha se esquecido dela, e alguma coisa começa a germinar em você. Eu funciono como um agente catalisador, não como uma causa. O conceito de sincronicidade simplesmente diz que uma coisa pode dar início a outra, em qualquer lugar, sem ser a causa dela. Diz que
Se alguém tocar sitar numa sala, onde há outro sitar colocado num canto, e se o músico for realmente um mestre, um maestro, esse outro sitar começará a emitir sons. Por causa do outro sitar sendo tocado na sala, por causa da vibração do ambiente, e embora ninguém esteja tocando o outro sitar que está no canto da sala, nem mesmo mexendo nele, podem-se ver suas cordas vibrando, sussurrando. Algo escondido está vindo à superfície, algo que não era manifesto está se manifestando. A religião é sincronicidade, a moralidade é causal. A moralidade vem de fora, a religião brota em você. Quando a religião desaparece, só existe a moralidade, e a moralidade é muito perigosa. Você mesmo não sabe o que é certo, mas começa a fingir. Cria-se então o hipócrita. Você começa a fingir, começa a mostrar que tudo que você está fazendo é certo. Você não sabe o que é certo, e naturalmente, como não sabe, só pode fingir. Lá da porta dos fundos, você continuará fazendo o mesmo, fingindo que sabe estar certo. A partir da porta dos fundos, você terá uma vida. A partir da porta da frente, outra. Na porta da frente você pode estar sorrindo, e na porta dos fundos estará chorando e soluçando. Na porta da frente, você fingirá que é um santo, e na porta dos fundos será tão pecador quanto qualquer outra pessoa. Sua vida se tornará dividida. É isso que vem criando esquizofrenia em toda a consciência humana. Você se torna dois, ou muitos. Obviamente, quando você é dois, há um conflito constante. Quando você é muitos, há uma multidão e excesso de barulho, e você nunca pode se assentar em silêncio, nunca pode descansar em silêncio. O silêncio só é possível quando você é um, quando não há ninguém mais dentro de você, quando você é inteiro, não fragmentado. A moralidade cria esquizofrenia, múltipla personalidade, divisões. Uma pessoa moral não é um indivíduo porque ela se encontra dividida. Só uma pessoa religiosa é um indivíduo. A pessoa moral tem uma personalidade, mas não tem individualidade. Personalidade significa persona, máscara. E ela tem muitas personalidades, não apenas uma. Porque há muitas personalidades em volta dela. Em diferentes situações, diferentes personalidades são necessárias. Com diferentes pessoas, diferentes personalidades são necessárias. Para uma pessoa você mostra um rosto, para outra, outro. Você vai mudando de rosto. Observe e você verá como vive mudando de rosto a cada momento. Sozinho, você tem um rosto. No banheiro, você tem outro rosto. No escritório, ainda um outro. Você observou o fato de que no banheiro você se torna mais infantil? Às vezes você mostra a língua para si mesmo no espelho, ou faz caretas, sussurra uma melodia, canta uma canção, ou até ensaia passos de dança. Mas, enquanto está dançando ou mostrando sua língua no espelho, se desconfiar que seu filho está olhando pela fechadura, você muda imediatamente. O velho rosto volta, a personalidade de pai. Isso não pode ser feito na frente de uma criança, ou o que ela pensará? Que você é como ela? E quanto à seriedade que você tem que sempre mostrar ao seu filho? Você imediatamente usa outro rosto, torna-se sério. A canção desaparece, a dança desaparece, a língua desaparece. Você está de volta à sua pretensa personalidade da porta da frente. A moralidade cria conflitos em você, porque ela cria muitos rostos. E o problema é que, quando você tem muitos rostos, costuma esquecer qual é o original. Com tantos rostos, como você pode se lembrar de qual é o original? Os mestres Zen dizem que a primeira coisa que um aspirante deve conhecer é o seu rosto original, porque só então algo pode começar a acontecer.
Só o rosto original pode crescer. Uma máscara não pode crescer. Um rosto falso não pode ter crescimento. O crescimento só é possível para o rosto original, porque só o original tem vida. Portanto, a primeira coisa a saber é qual é meu rosto original. E isso é árduo, porque é uma longa fila de rostos falsos e você se perde em meio aos seus rostos falsos. E às vezes você pode pensar, este é o meu rosto original. Mas, se você se aprofundar nele, descobrirá que também é falso, talvez mais antigo que os outros. Por isso parece mais original. Os mestres Zen dizem: se você realmente quiser ver seu rosto original, terá que retroceder ao nascimento. Terá que conceber como era seu rosto antes de você nascer, ou como ele será quando você estiver morto. Entre o nascimento e a morte, você tem todos os tipos de rostos falsos. Até uma criancinha começa a aprender os pseudo-truques, a diplomacia. Até um bebezinho, talvez com 1 dia de idade, recém-saída do ventre da mãe, começa a aprender, porque percebe que, se ela sorri, a mãe se sente bem. Se o bebê sorri, a mãe imediatamente lhe dá o peito. Se ele sorri, a mãe se aproxima, abraça-o, faz carinho nele. Ele aprendeu um truque. Se quiser que a mãe se aproxime, se quiser ser abraçado e beijado e que falem com ele tem que sorrir. Nasce o diplomata, nasce o político. Sempre que ele quiser que a mãe o segure apertado, ele não pode chamar, não pode falar, mas pode esperar até que ela olhe para ele e então ele sorri. No momento em que ele sorri, a mãe vem correndo. Se ele está com vontade de sorrir naquele instante, não importa. Ele quer que a mãe, ele quer manipular a mãe. Ele tem um truque, uma estratégia, uma técnica que aprendeu. Sorria e a mãe vem. Então ele continua sorrindo. E sempre que quiser alguém perto, vai sorrir. E este rosto não será o rosto verdadeiro. Quando você sorri, seus sorrisos não são verdadeiros. Suas lágrimas também não são verdadeiras. Toda a sua personalidade é sintética, plástica. O indivíduo moral, o pretenso moralista, tem muitas personalidades, mas nenhuma individualidade. O indivíduo religioso tem individualidade, mas não personalidade. Ele é um. Seu gosto é sempre um. Dizem que Buda teria dito: prove de mim em qualquer lugar e você encontrará o mesmo gosto de quando prova do mar. Deste lado, daquele lado, desta praia, daquela praia, prove do mar em qualquer lugar e ele será salgado. E Buda diz: assim é meu gosto. Prove de mim enquanto eu durmo ou enquanto estou acordado. Prove de mim quando alguém está me insultando ou quando alguém está me louvando. Você sempre encontrará o mesmo gosto, o gosto de um Buda. A pessoa religiosa é um indivíduo. A segunda coisa a ser lembrada: o moralista está sempre empregando esforços para impor sua moralidade aos outros. Por muitos motivos. Primeiro, ele usa a sua moralidade para manipular-se a si próprio. E naturalmente faz a mesma coisa com os outros. Começa a usar sua moralidade para manipular os outros. Ele usa a moralidade para suas próprias estratégias, diplomacias. Naturalmente, ele aprende um truque, que se pode impor sua moralidade aos outros, as coisas serão mais fáceis. Por exemplo, se o moralista fala a verdade, sua verdade não é muito sincera. Bem no fundo, só há mentiras e mentiras, mas, pelo menos em sociedade, ele finge dizer a verdade. Ele tenta impor sua verdade aos outros também. Ele gostaria que todos falassem a verdade, porque tem muito medo de que alguém minta para ele, o engane, o tapeie. E sabe que ele mesmo está mentindo e enganando as pessoas com palavras sutis,
mas aparentemente ele guarda a verdade e fica gritando: todo mundo deveria dizer a verdade. Ele tem muito medo. Sabe que, assim como está enganando os outros podem estar enganando-o. Bertrand Russell dizia que os ladrões sempre são contra o roubo. O ladrão tem que ser contra o roubo, do contrário, alguém roubará suas coisas. Ele se empenha tanto em roubar dos outros que, se os outros roubarem dele, como é que vai ficar? Um ladrão sempre clamará: roubar é ruim, nunca roube, você vai acabar no inferno. Se ninguém roubar, então o ladrão estará livre para roubar. Se ninguém disser inverdades, então você pode dizê-las para explorar facilmente as pessoas. Se todos disserem inverdades, como você pode explorar? Pense nisso. Numa sociedade em que todos dizem inverdades, e em que é um fenômeno aceito o fato de todos mentirem, você ficará perdido? Não será capaz de enganar as pessoas. Qualquer coisa que você diga, as pessoas pensarão que você é um mentiroso. Aqui todo mundo mente, e ninguém pode ser enganado. Por isso, em seu próprio interesse, o mentiroso tem que pregar a moralidade. Fale a verdade, nunca roube, faça isso, faça aquilo. E lá da porta dos fundos, ele continua fazendo exatamente o contrário. Isso tem que ser bem entendido. Se a carteira de alguém for roubada, neste minuto, muitos começarão a gritar: pega ladrão, mata o ladrão, quem foi que roubou? Muitos gritarão. Mas lembre-se de que os gritadores só estarão demonstrando uma coisa, que também são ladrões. Gritando desse jeito, eles estão mostrando muitas coisas. Uma delas é: lembre-se de que eu não sou ladrão, porque sou contra o roubo. Ninguém deve pensar isso ou suspeitar de mim, porque eu sou contra esse tipo de coisa. Sou uma pessoa moral. Os batedores de carteira são aqueles que mais gritarão. E se o ladrão for pego, eles sussurrarão para mostrar a todo mundo que são contra o ato de roubar. Esse é um fenômeno muito complexo. A pessoa religiosa é uma pessoa totalmente diferente. Ela será capaz de perdoar, será capaz de compreender, será capaz de ver as limitações do homem e os problemas do homem. Não será tão dura e cruel, não poderá ser. Sua compaixão será infinita. Antes de entrarmos nesses sutras, algumas coisas precisam ser compreendidas. Por exemplo, o conceito de pecado, o conceito do ato imoral. O que é imoral? Como devemos definir a imoralidade? E qual é o critério? Uma coisa é imoral na Índia, outra coisa é imoral na China. Aquilo que é imoral na Índia pode ser moral no Irã, e aquilo que é moral na Rússia pode ser imoral na Índia. Existem 1001 moralidades. Como decidir? Pois agora que o mundo se tornou uma aldeia global, há muita confusão. O que é certo? Comer carne é certo? É moral ou imoral? O vegetariano diz que é imoral. Muitos jainistas já me procuraram e perguntaram: e quanto a Jesus comendo carne? Como Jesus pode ser uma pessoa iluminada e vocês dizem que ele é iluminado? Como ele pode ser uma pessoa iluminada? Ele come carne. Para os jainistas, é impossível imaginar que Jesus seja iluminado mesmo comendo carne. Os jainistas já me disseram também: como Ramakrishna pode ser iluminado? Ele come peixe, não pode ser iluminado. Eles têm um critério bem definido: o vegetarianismo. Conversando comigo, um monge jainista disse: não posso acreditar que Jesus ou Ramakrishna sejam iluminados. Eles comem carne. Repliquei: você sabia que há pessoas no mundo que acham que tomar leite é quase como comer carne? Porque é um produto animal. Ora, o leite é um alimento animal. É quase como sangue, porque sai do sangue da mãe. E também é cheio de bactérias. Há pessoas no mundo, verdadeiras fanáticas, que levam coisas ao extremo.
Elas dizem que leite, queijo e manteiga são alimentos animais, precisam ser evitados. Perguntei ao monge jainista: Mahavira bebia leite. O que você me diz? Ele bebia um alimento animal. Era iluminado ou não? Ora, as escrituras indianas dizem que o leite é um alimento puro, sattvika, o mais puro dos alimentos. Não é. O leite é um produto animal. Aquele monge começou a transpirar quando me ouviu afirmar que o leite é um produto animal e protestou. Do que você está falando? O leite é alimento sattvika, o mais puro alimento. Mas eu disse, essa é a análise científica. Prove que está errada. É por isso que quando você toma leite demais, seu rosto começa a ficar vermelho. O leite cria sangue. Ele se transforma em sangue em você. Por isso o leite é tão vital. E é 100% alimento, por isso as crianças vivem de leite. Ele supre tudo. Ele se torna sangue, torna-se a sua carne, a sua pele, os seus ossos, o seu tutano. Ele se torna tudo. É um alimento puramente animal. E agora como decidir quem está certo? Existem 1001 moralidades. Se você tentar chegar a uma conclusão, terá dificuldades. Será impossível para você. Você vai ficar louco. Não poderá comer nem dormir. Não poderá fazer nada. Bem, há uma seita jainista que tem medo de respirar. Respirar é imoral, porque cada vez que você respira, mata muitas e muitas pequenas células que vivem no ar a seu redor. Isso é verdade. É por isso que o médico usa uma máscara, para não inalar coisas que ficam se movendo no ar, infecções. Essa seita jainista tem medo de respirar. A respiração se torna imoral. Andar é imoral. Alguns jainistas não andam à noite porque no escuro podem matar algo, uma formiga ou algo assim. Mahavira nunca andava à noite, nunca andava na época das chuvas, porque há muitos mais insetos em volta. O movimento fica difícil, a respiração fica difícil. Se você ficar procurando moralidades por aí, simplesmente vai ficar louco ou cometerá suicídio. Mas cometer suicídio é imoral. Se você prestar atenção a todos os tipos de moralidade, esta parece ser a solução lógica, cometer suicídio. Isso parece ser a coisa menos imoral de todas. Um ato e você acaba, e não haverá mais imoralidade. Mas isso também é imoral. E quando você comete suicídio, não está morrendo sozinho, lembre-se disso. Não está matando só uma pessoa. Você tem no corpo milhões de células que estão vivas, milhares de vidas que morrerão com você. Então, você mata milhões de seres. Quando você jejua, isso é moral ou imoral? Há pessoas que dizem que jejuar é moral, e há outras que dizem que é imoral. Por quê? Porque quando você jejua, mata muitas células dentro de você, pois elas morrem de fome. Se você jejua, 1 quilo desaparece por dia. Você está matando muitas coisas dentro de você. 1 quilo desaparece todo dia. Em um mês você estará sendo apenas um esqueleto. Todos aqueles seres que viviam dentro de você, pequenos seres, terão morrido. Você terá matado todos. E há pessoas também que dizem que jejuar é como comer carne. Puxa, que estranho. Mas é verdade, há uma certa lógica nisso. Quando desaparece 1 quilo, para onde ele foi? Você o comeu. O seu corpo precisa desse tipo de comida todos os dias. Você o substitui por comida externa. Se não substituir, seu corpo vai comendo, porque o corpo precisa disso. Por 24 horas o corpo tem que viver. Ele precisa de um certo combustível. Depois, começa a comer a própria carne. Estar em jejum é ser um canibal. Essas moralidades podem deixar você louco. Não há como escolher. Então, o que é moral para mim? Estar ciente é moral. O que você está fazendo não é a questão. Se você o faz totalmente ciente, então seja o que for, é irrelevante.
Independente do que for, se você o faz plenamente ciente, é moral. O que você faz sem querer, sem intenção, isso sim é imoral. Para mim, moralidade significa ciência, percepção. A língua francesa parece ser a única que tem um só termo para as duas coisas: percepção e consciência. Isso parece muito, muito bonito. Percepção é consciência. Normalmente, percepção é uma coisa e consciência é outra. A percepção é sua, a consciência lhe é dada por outros, é um condicionamento. Viva pela percepção, esteja cada vez mais ciente, perceptivo, e você se tornará cada vez mais moral, e não se transformará num moralista. Você será moral, não moralista. O moralista é um fenômeno abominável. Osho, o homem que amava as gaivotas. Editora Verus. Muito obrigado. Fim da parte número 1.